Graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados irmãos, vamos abrir as Escrituras no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, nesse domingo, dia do Senhor. Gênesis 3,15, diz assim a palavra de Deus: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Oremos. Deus bendito, Deus santo, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, Deus da aliança. Nesse momento nós nos colocamos humildemente diante da tua palavra e rogamos ao teu Santo Espírito que habita em nós, que nos auxilie, ó Deus, que nos conduza a toda a verdade e que possamos agora, ó Deus, pela ação do teu Santo Espírito, compreender a tua palavra. Fica conosco, oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Queridos, no dia de ontem o Brasil chegou a 150 mil mortos pela Covid-19. E muito bem sabemos que temos vivido uma realidade bastante diferente no nosso país desde março deste ano. A igreja que atualmente eu sou pastor voltou hoje, domingo, dia do Senhor, a ter a celebração alegre da Escola Bíblica Dominical, depois de um intervalo de 6 meses e 26 dias. E confesso que, como alguém que foi criado na igreja, eu gosto de brincar que a primeira vez que eu estava num local de adoração a Deus ainda foi na barriga da minha mãe, e assim aconteceu durante muitas vezes. Confesso que é uma realidade que nos assusta. Queridos, por isso nós precisamos olhar para as Sagradas Escrituras e buscar da parte de Deus respostas para essa situação onde estamos vivendo. É bem verdade que nós já destacamos isso muitas vezes, e com certeza essa pandemia, ela é uma manifestação que se aproxima à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que outros sinais ainda precisam acontecer, dentre eles a manifestação daquele período que é chamado de grande tribulação, onde o anticristo irá se apresentar e trará muito prejuízo, desolação, temor aos homens e principalmente uma grande luta contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Queridos, mas quando nós pensamos nessa situação da epidemia, nós muito bem sabemos que, segundo o relato do nosso Senhor Jesus Cristo em Lucas capítulo 21, esse é um fato que antecipa o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, quando nós pensamos naquilo que a teologia reformada chama de cosmovisão cristã, nós temos 3 palavras que vão nortear na realidade a nossa vida, a cosmovisão cristã. E essas palavras são criação, queda e redenção. Deus criou todas as coisas de maneira perfeita. E por isso nós nos lembramos, quando lemos o capítulo inicial e o segundo capítulo do livro de Gênesis, que quando Deus ia terminando todas as coisas, Ele dizia que era bom. Queridos, ainda no capítulo 3 que nós acabamos de ler, nós temos também aí o relato da queda do homem. E a partir daqui nós precisamos de uma reconciliação. O homem foi afastado de Deus e essa reconciliação só pode acontecer por meio do nosso amado e bendito Salvador Jesus Cristo. E nós temos também a consumação. A consumação é a terceira dessas palavras que definem essa cosmovisão reformada ou essa cosmovisão cristã. A redenção é aquilo que nós muito bem sabemos que já começou na minha, na sua vida, na vida daqueles que amam a Deus, mas que irá de maneira categórica se manifestar na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando receberemos um corpo incorruptível semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, Gênesis capítulo de número 3, versículo 15, ele ficou conhecido, esse verso, pelos pais da igreja como o proto-evangelho. Aqui é a primeira vez onde o evangelho é anunciado de maneira categórica. Mas antes de nós analisarmos esse versículo e pensarmos na situação que estamos inseridos no meio dessa pandemia, ainda que louvamos a Deus porque muitas das nossas igrejas já voltaram a funcionar há cerca de 2 meses, na grande maioria dos casos no nosso país, aqui no Brasil, mas pensando também aí nessa circunstância onde nós ainda estamos vivendo, orando ao Senhor, intercedendo por uma vacina, ainda funcionando
com os nossos trabalhos limitados, mantendo o distanciamento social, mantendo também o cuidado de não termos cumprimentos, tendo contato físico, em meio a essa nova realidade onde estamos inseridos, é aqui na palavra de Deus onde nós podemos encontrar sossego para o nosso coração e também as respostas necessárias, não apenas para esse momento, mas durante toda a nossa vida. Eu gosto muito da expressão do apóstolo Pedro, quando ele diz lá na segunda carta, no capítulo 1, verso 21, inspirados pelo Espírito Santo, homens santos falaram da parte de Deus. E aqui nós temos o primeiro deles, nós temos Moisés. Queridos, o capítulo 3 é o conhecido capítulo da queda do homem, que trata sobre esse momento tão desolador. Depois de Deus ter criado o homem perfeito, à sua imagem, à sua semelhança, o homem vai pecar. Diz o verso de número 1, mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Queridos, então Satanás ele vai tentar aqui a pessoa de Adão e também a pessoa de Eva, começando com a pessoa de Eva. Mas diz assim o verso de número 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Queridos, quando o texto diz que a mulher viu que a árvore era boa, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, você precisa então aqui pensar e você precisa refletir que o primeiro pecado de Adão e de Eva não foram simplesmente comer. É claro que a proibição de Deus é para que eles comessem, mas desde que Satanás tenta a Eva, assim nós temos um caminho até que o pecado possa se caracterizar pelo alimentar-se do fruto. O primeiro pecado foi a cobiça, porque Eva, assim como Adão, desejaram ter esse conhecimento de Deus. Queridos, quando nós abrimos as Escrituras na Epístola de Tiago, presbítero de Jerusalém, proeminente, segundo Atos capítulo 15, ali na reunião dos conciliares, apóstolos e presbíteros, foi ele que deu a decisão que deveria ser tomada em relação aos gentios. Ele também tem um dos seus irmãos, meio irmão de Cristo também, que escreveu uma carta, a carta de Judas. Observe aqui então que ali Tiago vai dizer na sua carta que a cobiça, uma vez consumada, ela gera o pecado, e é justamente o que nós encontramos aqui. O primeiro pecado aqui cometido é o coração cobiçoso. E quando o texto diz que a mulher viu que a árvore era boa para se comer, no hebraico a ideia muito clara é que Adão estava ao lado da mulher, Adão não estava distante. E por isso nós sabemos que o pecado ele se caracteriza justamente quando Adão come, porque Adão era o representante pactual de toda a raça humana. Ele era o representante dentre todos os homens, é tanto que Paulo depois vai dizer que Jesus Cristo é o segundo Adão. Olha então o que diz o verso de número 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O teólogo bíblico Dr. Gerardo Voss, ele vai dizer que essa é uma nudez moral. Olha só que o texto é bastante claro, percebendo que estavam nus. Eles estavam nessa condição desde que foram criados, mas agora a moralidade deles foi quebrada, eles têm noção pecaminosa e por isso as partes íntimas logicamente deveriam ser preservadas para que o pecado assim não fosse um gênero muito fácil de se manifestar. Quando nós pensamos nos perigos da pornografia, da prostituição, da fornicação, do adultério, nós sabemos como isso é terrível na nossa geração, principalmente no que diz respeito à internet, onde a pornografia se tornou tão comum. Isso é parte aqui da queda da nudez moral. Queridos, mas voltemos ao verso de número 5. A Escritura diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comeres se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui a serpente, ela tenta implantar o seu reino parasita. O reino de Satanás é assim chamado pelo teólogo reverendo Dr. Gerard Van Groningen.
o reino parasita. Satanás sempre tenta destruir ou transformar a palavra de Deus. Observe que ele diz que Deus sabe que eles se tornarão conhecedores do bem e do mal. Deus, na realidade, depois vai agir de uma maneira bastante irônica, mas você tem que pensar da ironia no sentido de um elemento literário não pecaminoso, porque Deus não pode, na realidade, pecar. Olha o que Moisés registra no verso 22 do capítulo 3. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então, depois que o Deus Todo-Poderoso vai colocar ali anjos para proteger o caminho do jardim, quando Adão e Eva são expulsos, o Senhor diz que o homem, ele se tornou conhecedor como um de nós. Queridos, é lógico que aqui nós temos um diálogo trinitário entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E de nenhuma maneira Adão e Eva e homem nenhum terá todo o conhecimento de Deus. Mas, queridos, quando nós pensamos nessa intenção de Satanás de implantar o seu reino parasita, isso continua. Satanás, ele não é bom de estratégia. Satanás, ele não é muito original. Ele luta com as mesmas armas. Quando Satanás vai tentar o nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 4, Lucas 4, após Cristo ser batizado, é uma passagem bastante conhecida, durante 3 vezes ele cita passagens do Antigo Testamento, mas fora do seu contexto. Satanás sempre tenta mudar a palavra de Deus. Queridos, então nós chegamos ao verso de número 9. Olha o que diz o verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? No original é: em que estado você está? O homem é perguntado em que estado ele estava no original hebraico, porque agora ele havia pecado contra Deus, ele não podia mais se relacionar com o Senhor. Então, queridos, nós temos a partir do verso de número 11, a maneira como Deus vai tratar com cada um dos personagens. Deus vai tratar com a serpente, a partir do verso de número 14, Deus vai tratar com o homem posteriormente, e Deus também vai tratar com a mulher. Com a mulher no verso 16, com o homem a partir do verso de número 17. Nós temos as consequências no verso 18 até ao verso de número 20, na natureza, na maternidade, no trabalho. Ainda que o trabalho é uma grande bênção de Deus, ele é pré-queda, nós não podemos nos esquecer disso, mas ele se torna difícil. Então nós temos, queridos, algumas perguntas bastante interessantes e algumas respostas bastante interessantes. Olha o que diz o verso de número 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Queridos, aqui muitas vezes esse texto é interpretado como se Adão ele tivesse tentando colocar a culpa em Eva. Mas não é isso na realidade que nós encontramos ali no texto original. Pelo contrário, aqui nós temos uma confissão de Adão. É isso que os teólogos reformados da teologia bíblica nos ensinam. Quando ele diz: a mulher que me deste por esposa me deu e eu comi, Adão está dizendo: eu fui um líder miserável, eu não fui um bom chefe da minha casa, eu não agi conforme aquilo que Deus esperava de mim. Você se lembra que o homem, ele é o cabeça da mulher, ele é o cabeça do lar. E aqui ele está confessando que ele foi um líder miserável. Queridos, observe também o que nós encontramos no versículo de número 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A serpente me enganou e eu comi. Aqui nós observamos também a confissão de Eva. Eu sei que muitas pessoas tentam da mesma maneira aqui dizer que ela estava colocando a culpa na serpente, a culpa em Satanás. É lógico que ela não deixa de destacar a culpa de Satanás como o tentador, mas ela está dizendo: eu não fui uma boa auxiliadora, eu não dei um bom conselho,
para o meu marido. Então Moisés registra tanto Eva dizendo que ela não foi uma boa auxiliadora e registra também Adão dizendo que foi um líder miserável. Então aqui nós temos a confissão de Eva e aqui nós temos a confissão de Adão. Isso é bastante importante para entender o versículo 15. Os dois reconhecem o seu pecado. E então nós chegamos ao conhecido verso 15, e à luz dele eu gostaria que nós meditássemos sobre 3 facetas da graça de Deus. 3 facetas da graça de Deus. Em primeiro lugar, a reconciliação. Em primeiro lugar, a reconciliação. A primeira dessas facetas da graça de Deus. Verso 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Observe então que Deus agora se dirige à serpente, ele é categórico. O Senhor vai estabelecer uma guerra entre o descendente da mulher e o descendente da serpente. A partir do Gênesis capítulo de número 4, nós temos a narrativa da continuidade da raça humana, com o nascimento de Abel e de Caim. E queridos, desde então, a terra se divide entre 2 linhagens, entre 2 gerações distintas, chamadas na Escritura a geração da serpente e a geração da mulher. É lógico que todos os homens são obras da graça de Deus, mas o que o texto está querendo dizer, a descendência da mulher, aqueles que servem a Deus, e a descendência da serpente, aqueles que não servem a Deus. No capítulo 4 nós já temos Caim, que era um homem ímpio, descendente da serpente, que ele vai atacar Abel, seu irmão, e depois Deus suscita outro homem, Sete, que dará a linhagem do Messias. No Gênesis capítulo 6 nós temos o dilúvio, e o dilúvio é anunciado justamente porque há mistura entre a semente de Sete, os setititas, e a semente de Caim, os cainitas, que são aqueles que não servem a Deus. O casamento por julgo desigual ali é apresentado como uma das causas principais do dilúvio. Queridos, agora observe então que o homem precisa de uma reconciliação com Deus. Se você ler o verso de número 8, Deus falava com o homem todos os dias na viração do dia, e agora isso não acontece mais. E essa reconciliação se dará pelo descendente da mulher, que vem da família de Sete, que vem da família de Judá, que vem da família dos patriarcas, o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos um texto muito significativo lá no Novo Testamento, eu gostaria de ler, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versos 18 e 19, diz assim a Escritura: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Observe, Deus estava reconciliando-nos, os eleitos de Deus, os crentes de Corinto, eu e você hoje, por meio de Cristo, e Ele nos dá a sua palavra, a palavra da verdade. As Escrituras é a palavra da reconciliação. Vale lembrar que Cristo é chamado como Logos em João capítulo 1. Logos é a expressão grega para palavra. Ele é a palavra de Deus que se fez carne. Queridos, então essa é a primeira faceta da reconciliação. E aí você precisa se lembrar que aqui os versos 18 e o verso de número 19 do capítulo 3 de Gênesis, falando da terra, diz: ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, do suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. O texto fala que o homem certamente irá morrer, e além disso que a terra vai produzir gardos e arbolhos, espinhos. E aí você se lembra que sobre a pessoa de Cristo, inclusive, foi colocado uma coroa de espinhos no seu sofrimento, enquanto ele estava ali na cruz do Calvário. Mas Romanos capítulo 8 diz que
A terra até hoje geme e suporta, esperando a redenção. Por isso os animais se tornaram violentos, por isso nós temos muitas manifestações terríveis, como tsunamis, tempestades. Em outros lugares nós temos seca, em outros lugares nós temos, na realidade, também temperaturas baixíssimas que levam pessoas a morrerem. Porque todas essas manifestações, a terra suporta angústias até hoje. Mas Cristo, ele é o reconciliador, não apenas da minha e da sua vida, restabelece o nosso contato com Deus, assim como era aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 8, nós hoje temos livre acesso à presença de Deus, mas também ele há de reconciliar a criação. Ele é o reconciliador da criação, segundo Colossenses capítulo 1, versículo de número 20. Queridos, então todas essas doenças, como essa pandemia que a igreja enfrenta e o mundo enfrenta, nós sabemos que são consequências do pecado, mas Cristo, descendente da mulher, há de estabelecer novo céu e nova terra, onde todas essas coisas serão terminadas. Bendito seja o nome do Senhor. Mas em segundo lugar, ou a segunda faceta da graça de Deus é a santificação. Queridos, observe então que depois do texto dizer que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, o texto ainda diz que ele terá o seu calcanhar ferido. Observe que no mesmo ato que o Senhor Jesus Cristo morre na cruz, mas ele tem o seu calcanhar ferido. Ele então passa por aquele momento de profundo sofrimento, ele chega na realidade a um momento de tanta angústia no Getsêmani que ele diz: Pai, na oração, se possível passa de mim esse cálice, mas ele vence tudo isso ressuscitando ao terceiro dia, mas isso nutriu nele muito sofrimento. Queridos, e essa santificação, ela precisa crescer na nossa vida. Quando que começa a santificação? Logo após a regeneração, quando o Espírito Santo implanta nova vida nas nossas vidas, nos nossos corações, na nossa mente, então nós passamos a viver para a glória de Deus. Queridos, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer na primeira epístola escrita aos Coríntios, no capítulo 1, verso de número 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Observe que Paulo ele vai dizer: aos santificados em Cristo, chamados para serem santos. Observe como a santificação ela é ativa e passiva. Por que que ela é passiva? Porque nós não podemos nos reconciliar com Deus, que é o primeiro ponto dessa mensagem. A regeneração, a obra exclusiva do Espírito Santo. A justiça de Cristo é colocada sobre a sua igreja, sobre os regenerados, sobre os seus eleitos. Mas ela também é ativa, porque eu e você precisamos a cada dia crescer nessa santificação. O motivo de nós termos sido eleitos, segundo Paulo em Romanos capítulo 8, é para que sejamos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então ela é passiva, porque a salvação é apenas de Deus, mas ela é também ativa, porque nós precisamos crescer em santidade através dos meios de graça, que é a Escritura, a pregação fiel das Escrituras. Somente quando a pregação é fiel é meio de graça, a oração, também os sacramentos, o dia do Senhor, os meios de graça que edificam a nossa vida. A nossa confissão de fé, no capítulo de número 13, que trata sobre a doutrina da santificação, diz assim no parágrafo 1: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido criado neles um novo coração e um novo espírito, são além disso santificados real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e por seu Espírito, que neles habita. O domínio de todo o corpo do pecado é destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Observe que os nossos pais puritanos que escreveram a Confissão de Fé, o documento junto com o Catecismo Maior e o Breve Catecismo,
doutrinário da Igreja Presbiteriana do Brasil e de outras igrejas reformadas, vai nos ensinar o seguinte, que após essa santificação ser aplicada na nossa vida, observe aqui como a teologia sistemática vai chamar de a santificação passiva, mas ativamente nós precisamos crescer, e essa manifestação se dará com o rendimento do fruto do Espírito na nossa vida. Mas em terceiro e último lugar, nós temos a terceira faceta da graça de Deus na nossa vida, que é a glorificação. A glorificação é a terceira e última faceta da graça de Deus na minha e na sua vida. Queridos, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer que quando o Senhor Jesus Cristo retornar, esse é um capítulo que ele trata todo sobre a doutrina da ressurreição, nós iremos receber um corpo incorruptível, onde não haverá mais pecado, semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, mas observe o que Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz. Apocalipse 13, 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Observe que aqui João ele está tratando em visão sobre aqueles que vão adorar ao anticristo, a besta que emerge da terra, aliás, a besta que emerge do mar, perdão. E observe aqui então que o texto diz que aqueles que não conhecem a Deus, que não tiveram seu nome escritos no livro da vida, e o nome foi escrito antes da fundação do mundo, e o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então você precisa entender que a queda não foi na realidade um erro no que diz respeito ao projeto de Deus, pelo contrário, mas a queda foi decretada pelo Senhor. Por isso Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 1, que Deus em Cristo nos predestinou em amor, nos escolheu antes da fundação do mundo, para que nós sejamos glorificados após a segunda vinda de Cristo, estejamos para sempre com Ele, no novo céu e na nova terra, onde Ele há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, não haverá pranto, nem luto, nem dor, doença, epidemia, pandemia nenhuma. Queridos, eu não sei quantos serviam a Deus entre esses 150 mil que já faleceram no Brasil, mas se eles fecharam seus olhos aqui, eles abriram na presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso, por causa da graça de Deus manifestada em Cristo, na reconciliação, na santificação e na glorificação. Nós já estamos glorificados, segundo o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo de número 8. Como assim, pastor? Nós ainda somos pecadores, sim. Mas diante do decreto de Deus, nós já fomos glorificados, porque é certo que nós seremos para sempre libertos do pecado. Que Deus assim nos ajude a vencermos esse momento. Continuemos orando para que Deus abençoe os profissionais da saúde. Mas nos lembremos que em toda e qualquer situação, a graça de Deus, ela sempre se manifesta poderosa nas nossas vidas, em santificação, grato já pela reconciliação recebida pela obra da cruz, esperando a fim e eternamente o estado bendito com o Senhor, no novo céu e na nova terra. Oremos. Deus amado, Deus bendito, louvado seja o teu nome pela tua majestade, pela tua glória, pela tua palavra que é viva e eficaz. Aplica agora em nossos corações. Obrigado por essa obra tão preciosa de Cristo na nossa redenção. Ele nos reconciliou com o Senhor, Ele nos chama à santificação, sem a qual ninguém verá a Deus Todo-Poderoso, e Ele nos garante a glorificação. Nos ajude, ó Deus, também no que diz respeito à tua igreja nesse momento de pandemia. Visita os teus filhos que estão enfermos com essa doença, aqueles que sabemos e aqueles que nos falta informação, mas que a tua graça os acompanhe. Visita as famílias enlutadas. Te pedimos que o Senhor abençoe os governantes, ó Deus, os profissionais da saúde, ó Deus, que estão trabalhando na linha de frente. Também colocamos a vida, ó Deus, daqueles que trabalham na bioquímica, na farmacêutica, na produção de medicamentos, de vacina. Ó Deus, que o Senhor também, ó Deus, conceda sabedoria a cada um deles. Perdoe os nossos pecados, fica conosco, é a nossa oração, no nome de Jesus, aquele que nos reconciliou, nos santifica e nos garante a glorificação, nós oramos. Amém. E agora, irmãos, que a graça
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as sempre ricas e fraternais consolações do Santo Espírito de Deus possam estar sobre sua vida, sobre a sua família e sobre todo Israel de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.